Construtora Patriani traz para São Bernardo o prédio mais moderno da cidade, em uma localização incomparável, ao lado do Shopping Metrópole e do Parque das Bicicletas. Apartamentos amplos com 3 suítes, varanda gourmet, depósito privativo e 2 ou 3 vagas grandes na garagem, sendo uma vaga americana. E ainda um ponto de recarga para carro elétrico por apartamento. Um projeto exclusivo para quem quer viver com o máximo de conforto e sofisticação. A área de lazer é completa. Beach tênis, casa de campo e piscina aquecida são apenas alguns exemplos. Tem ainda espaço coworking, pet place, espaço Uber, delivery room e muito mais. Um prédio altamente tecnológico, que tem até fazenda de energia solar instalada no topo dos edifícios. Espetáculo Patriani em São Bernardo. Diferente de tudo que você já viu. Muito bem, agora eu tenho a honra e a satisfação de conversar com o diretor da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, professor Dr. Rodrigo Gago Barbosa. Mestre, muito obrigado por atender ao pedido da entrevista. Joaquim, uma satisfação, é sempre um contato importante, esse respeitável veículo de comunicação que dá ouvido, dá voz à Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. Ótimo. As aulas vão ser retomadas em 14 de fevereiro e tem uma decisão importante. Vai ser obrigatória a apresentação do comprovante de vacina, é isso, professor? Isso mesmo, Joaquim. Nós vivemos 2 difíceis anos de pandemia, respeitamos todas as medidas de restrição, salvaguardamos a nossa comunidade acadêmica, prestigiamos a ciência, a saúde, a segurança, mas entendemos que o momento agora é de retomada, porque já há um grande prejuízo pedagógico que nós, com muito esforço, estamos organizados para poder, digamos, diminuir, poder suprir esse período de pandemia, e a decisão é pelo retorno presencial. Essa decisão ela vem acompanhada da exigência do comprovante de vacinação. Nós conversamos, temos um diálogo próximo, um diálogo franco com o centro acadêmico, e o centro acadêmico até tomou a iniciativa de fazer uma pesquisa junto aos alunos, e 91% dos alunos, na pesquisa que eu recebi, são favoráveis ao comprovante de vacinação. Então, nós seguiremos nessa linha. Que número maravilhoso, 91%. Um número expressivo, né? Que nos deixou muito contente. Né? Isso mostra que a Faculdade de Direito está formando bons, excelentes profissionais que, além de grandes advogados, serão grandes cidadãos, que é o mais importante. Isso é muito importante. Né? Nós ficamos muito felizes mesmo, e aí tomamos essa decisão. Essa semana deverá ser publicada uma resolução estabelecendo todas as regras, prazos, aquele que testar positivo, o que ele deve fazer, né? Para quem ele deve direcionar o e-mail, de que forma nós trataremos aqueles que vierem a ter essa síndrome do coronavírus durante o período de aula. Quer dizer, o objetivo maior é nós nos irmanarmos, sermos solidários uns com os outros, nos protegermos para poder aprender, ensinar, voltar à nossa convivência harmônica. Se as pessoas estão em estádio de futebol, se elas estão na praia, se elas estão em restaurantes, é imprescindível também que estejam novamente no ambiente de sala de aula. Correto. E pelo que eu fiquei sabendo, dos funcionários, colaboradores e dos professores, também já foi exigida a apresentação do comprovante, não? Sim, Joaquim, você sabe que a nossa faculdade
que em breve completará 60 anos, ela é, com muito orgulho, uma autarquia municipal. Então, já há algum tempo, o prefeito Orlando Morando publicou uma regra determinando que todo funcionário da municipalidade apresente o seu comprovante de vacinação. E nós, como um ente autárquico, somos funcionários públicos da municipalidade de São Bernardo do Campo. Então, já há algum tempo, nós pleiteamos, pedimos aos nossos funcionários, tanto administrativo como professores, que nos enviassem os seus comprovantes de vacinação, o que foi feito de forma muito tranquila, muito harmônica, e recebemos. Agora é a vez dos alunos, e o que nos deixou muito contente foi essa pesquisa feita pelo próprio centro acadêmico, que, como você bem colocou, mostra maturidade, espírito cívico, mostra uma solidariedade, mostra um respeito às regras de boa convivência. Sem dúvida nenhuma. Professor, eu ficarei aqui mais algumas horas, tem tanta coisa para falar sobre a Faculdade de Direito, mas nós vamos fazer outras entrevistas. Hoje a gente fica por aqui. Se tiver algo que queira acrescentar que eu não perguntei, fique à vontade. Joaquim, eu quero te agradecer. Como eu disse lá no início, é um veículo sempre importante que dá voz à Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, e quero dizer à nossa comunidade que nós estamos muito ansiosos para esse retorno e que nós tomaremos todos os cuidados necessários, seja com a entrega de máscaras, limpeza, comprovante de vacinação, distanciamento. Nós precisamos voltar às salas de aula e voltaremos de uma forma bastante segura para que dela não saiamos mais por muito tempo. Está ótimo. Professor, muito obrigado. Até a próxima entrevista. Até a próxima. Um forte abraço. Até logo. Professor Dr. Rodrigo Gago Barbosa, diretor da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, falou com você. A construtora Patriani traz para São Bernardo o prédio mais moderno da cidade, em uma localização incomparável, ao lado do Shopping Metrópole e do Parque das Bicicletas. Apartamentos amplos com 3 suítes, varanda gourmet, depósito privativo e 2 ou 3 vagas grandes na garagem, sendo uma vaga americana. E ainda um ponto de recarga para carro elétrico por apartamento. Um projeto exclusivo para quem quer viver com o máximo de conforto e sofisticação. A área de lazer é completa. Beach tênis, casa de campo e piscina aquecida são apenas alguns exemplos. Tem ainda espaço coworking, pet place, espaço Uber, delivery room e muito mais. Um prédio altamente tecnológico, que tem até fazenda de energia solar instalada no topo dos edifícios. Espetáculo Patriani em São Bernardo. Diferente de tudo que você já viu. Muito bem, amigos telespectadores, amigas telespectadoras, caros internautas que nos acompanham pelas redes sociais. E começa mais um bloco Saúde do Homem, com o professor Dr. Marcos Tobias Machado. Professor, obrigado por atender ao pedido da entrevista. Que é isso, Joaquim, sempre um prazer. Professor, eu fiquei intrigado aqui, eu vi uma postagem sua no Instagram que eu achei muito legal, da primeira reunião do recém-fundado Grupo de Estudos de Cirurgia da Universidade Estadual de Roraima. Nossa, que legal saber. A gente já falou várias vezes de viagens, de trabalhos teus junto a essas novas gerações, a esses novos cirurgiões. Fala um pouco desse trabalho, Grupo de Estudos da Universidade Estadual de Roraima. Na verdade, a minha história lá começa há alguns anos já, né, que a gente tem ido acompanhar cirurgias e operar lá em Boa Vista, né?
principalmente acompanhando os casos, né, de um colega que já está lá na universidade há muito tempo, né, que é o professor Mário Maciel. E aí, quando ele tem casos, eventualmente laparoscopia mais complexos, a gente vai para ajudá-lo, né, para fazer essas cirurgias, para poder oferecer essas cirurgias lá. E aí ele acabou assumindo a chefia da universidade. E a universidade, você veja, é uma universidade estadual, mas é relativamente recente. Ela está no quinto ano agora de fundação. Então, os alunos da primeira turma estão indo para o internato agora. E houve um concurso ano passado que eu prestei e passei em primeiro lugar nesse concurso para ser o professor de cirurgia, na cadeira de cirurgia. Então, e aí, junto com isso, vem a demanda dos acadêmicos, né? Além do internato, que a gente vai ter que montar, ver como é que eles vão se organizar para passar nas clínicas cirúrgicas, tem essa questão aí da demanda dos alunos, né? Dos mais jovens que querem aprender, querem vivenciar a cirurgia, querem aprender clínica cirúrgica, querem estar num hospital, num centro cirúrgico, acompanhando um cirurgião que já tem experiência, querem aprender a fazer pesquisa em cirurgia. Então, é por isso que foi criado esse grupo. E aí, por coincidência, foi essa semana a primeira reunião que a gente teve, foi muito proveitosa, os alunos estão extremamente motivados, né? A gente sempre pergunta para eles, né, exatamente o que eles desejam entrando nesse tipo de atividade, que é uma atividade extracurricular, não é uma atividade curricular, né? Vai haver atividade curricular de cirurgia, eles passam na técnica cirúrgica normalmente no terceiro ou no quarto ano, e no quinto e sexto ano eles passam nas clínicas, nos hospitais, em clínicas de cirurgia, em estágios, onde eles vão treinar, né? Aprender mais mão na massa, mais participando dos procedimentos, da vivência mesmo das especialidades em cirurgia. Então, eu estou super motivado aí, estou entrando agora, né? Vou ter uma participação maior parte do tempo online com eles, mas como a gente já vai lá a cada 2 meses, cada 2 meses, teve meses eu já ir 10 vezes no ano. Então, eu estou separando para ficar um tempo com eles, com aula presencial, com a parte prática, né, para poder atender, né, tanto o internato quanto esse grupo de estudos aí, que é um grupo que começa até com alunos do primeiro ano, né? Tem alunos do primeiro ano, do terceiro e do quarto ano. Legal. É super a gente pegou até, fez um recorte aí da imagem da tela, né? Aparece aí a Caroline, o Mário, a gente vê pela feição que estão bem jovens, né? E é muito legal saber que tem essa moçada, essa juventude. Está vendo que você aparece aqui com um boné tal para entrar no clima da moçada também, para ter uma linguagem direta com eles, né? Que é importante. Né? Na verdade, eu sou assim mesmo, né? Eu sou aqui no consultório, eu estou exatamente como tenho que estar trajado, e na parte informal eu estou ali para discutir com eles ciência. Ali não é propriamente atendimento a pacientes, né? Ali a gente vai discutir ciência, preparo de cirurgia, técnica operatória, então é mais informal. Então a gente realmente fica de uma maneira mais informal. Mas você veja aí o Dr. Mário, que parece tão jovem, ele é o chefe do curso de medicina. Ele na verdade, ele é o nosso chefe de tudo. É o meu patrão na universidade, vamos dizer assim. Que é o Mário Maciel. Né? E foi o indivíduo que criou todas essas oportunidades. Então, eu sou muito grato a ele, né? Ao professor Mário. E ele sempre tem uma preocupação muito grande em oferecer o melhor para os pacientes e agora para os alunos dele, né? Que é sempre ver... Você vê que é uma luta, né? O hospital só tem um. Pessoa com doutorado no estado tem ele, eu e mais um colega. Quer dizer, não tem muita gente com graduação alta, né? Então, muita gente que vai ser instrutor, às vezes não tem nem mestrado, né? São médicos dedicados, né, ao ensino, mas não tem mestrado. Então, tá nessa fase, né, montando a faculdade, então é um desafio muito grande. E a gente tem que manter o nível, manter a qualidade dos alunos, né?
Então, com certeza, estou numa motivação muito grande aí para montar essa escola. A gente fala que a gente monta a escola com a cara que a gente tem. Então, disciplina, ordem, hierarquia são coisas muito importantes na cirurgia. Treinamento, habilidade, repetição. Tem que fazer muitas vezes para fazer bem, né? Humildade, dedicação, resiliência. Às vezes, um dia que não está bom, às vezes vai tomar uma bronca. Né? Cirurgião tem a fama de ser meio bravo, né? De ser meio agressivo. Tem uns que realmente são mais. É porque a adrenalina sobe muito na hora também da cirurgia, né? A responsabilidade não é. A responsabilidade é muito grande e o controle das pessoas é muito variável. Se ela consegue ter um controle ao estresse, tem pessoas que realmente descompensam mais. Então, tudo isso é vivência prática mesmo, né? Ao contrário do que a gente tem hoje com a internet, com as coisas que a gente faz online, onde você não põe a mão na massa, né? Não faz nada na prática, ali não, é no tete a tete, ali no paciente, dando ponto, vendo sangrar, controlando o sangramento, controlando o estresse. Então, aquilo que a gente vê ensinado de televisão, que nem no Dr. House, não é só ficção, não tem muito de realidade. Não, é exatamente daquela maneira. Lógico que tem coisas assim que não estão perfeitas. Às vezes o indivíduo está em ventilação controlada, não tem um tubo na boca dele. Os filmes antigos eram menos cuidadosos com isso. Agora não, agora é muito, muito reprodutível. E aquele relacionamento, aquele estresse, a questão da vaidade do médico, né? O House é um cara extremamente vaidoso, né? E isso aí existe, e é assim mesmo que a gente vê. A gente tenta controlar e ensinar o controle. Não é a maneira mais correta. A maneira mais correta é ser gentil, é ensinar com paciência, né? Só que nós somos humanos, então nem sempre... E outra, muitas horas de trabalho. Plantão, às vezes, de 24 horas, no final você está extenuado, exausto. Aí chega um baleado. Você tem que botar na mesa um cara todo baleado e a vida dele está na sua mão e quem vai te substituir no plantão não chegou ainda e você tem que estar ali firme. E é assim mesmo que são as coisas. E por isso que tem que ter muita disciplina, muita ordem, esse grupo, né? Muita organização. Esse grupo tem quantos estudantes? Aproximadamente 10. Entre 10 e 12 estudantes, porque eles fundaram o grupo. Nos próximos anos, a gente prevê fazer uma prova de acesso. Dessa vez, os fundadores, né, quem fundou o grupo, montou, teve a ideia, organizou, acertou com o Dr. Mário, que é organizador do curso, e somos fundadores, vamos dizer, os organizadores fundadores, né? A seleção, como é que é feita a seleção? Nesse primeiro não teve assim, mas tem uma seleção, uma prova. Exatamente. Não, tem prova, tem entrevista, vale muito a opinião deles, porque eles conhecem os colegas da escola, sabem quem é mais dedicado, é bom que eles tenham amizade, né? Eu até sugeri para eles e falei, olha, vocês vão ter atividade prática aqui, científica, se vocês quiserem fazer uma visita nos hospitais que eu trabalho em São Paulo, recebo vocês lá, no Instituto Dr. Arnaldo do Câncer, nos hospitais onde a gente faz a cirurgia robótica, porque é uma vivência que para eles, né, hospital de grande porte, eles não têm lá. E aonde que eles vão fazer residência depois? Eles vão sair? Então eles têm que abrir a mente. Tem que abrir a mente, tem que ver outro serviço, tem que sair. Isso faz parte da vida acadêmica, né? Assim como ter atividade extracurricular. Fazer trabalho científico, se envolver num grupo de pesquisa, publicar um artigo, ter as suas próprias ideias e defender elas em eventos médicos, saber argumentar, saber conversar cientificamente, né? Não impor a sua opinião, mas sim trabalhar com a medicina baseada em evidências. Então, tem muita coisa para se ensinar. A cirurgia é uma ciência maravilhosa, mas tem muita coisa de medicina para se ensinar nesse tipo de grupo. É uma oportunidade educacional que a gente tem com esses novos médicos. Então, a gente não pode perder a oportunidade de passar o que a gente aprendeu para eles, né? Legal. Como você escreveu, é o seu destino na medicina, né? Ensinar, passar. E outra,
quem acaba ganhando com tudo isso é a população, é a sociedade, porque imagina se até pouco tempo a população lá de Roraima não tinha acesso a todo esse trabalho, começa até agora, aos poucos, e isso com certeza vai sendo ampliado. Esse trabalho até de desbravadores que vocês têm lá é fundamental para levar essa técnica, para levar essa missão mesmo em benefício dessa população, né? Ah, sim. Quanto mais básico o trabalho, mais engrandecedor é. Se a gente conseguir formar uma turma de vários tipos de especialistas em cirurgia, mas que tenham boas noções de cirurgia, que saibam indicar uma cirurgia. A gente fala que a gente aprende a indicar a cirurgia, as indicações de cirurgia durante a residência. E depois, para contraindicar, é a vida inteira. Para você acertar qual não deveria ter operado. Então, essa é uma frase de um cirurgião americano famoso também, não estou recordando o nome dele, mas é muitos anos para contraindicar. Então, é a vivência mesmo da cirurgia. Se a gente conseguir formar cirurgiões de bom senso, que saibam indicar bem uma operação, né, que estejam treinados, que tenham um treinamento adequado para poder fazer, desenvolver as suas práticas, a gente já fez uma coisa fantástica. Porque uma pessoa pode beneficiar um ser humano por vez. Sim. Ainda que a gente possa operar vários por dia, mas você imagina se você treina uma turma que esse grupo tem 10, estão se formando 30, uma parte vai ser cirurgião, você está beneficiando quantas pessoas esses indivíduos vão atender, né, e vão operar. Você é multiplicação em progressão geométrica. É verdade. Então, eu acho que esse trabalho é muito mais engrandecedor, também é engrandecedor, mas é muito mais, se ele for bem feito, do que o trabalho que eu consigo fazer individualmente, que é muito bacana, eu gosto, estou na ponta da tecnologia, na último tipo de cirurgia, né? Mas se a gente conseguir formar bons cirurgiões básicos em qualquer lugar onde eles trabalham, em qualquer lugar do Brasil, possam desenvolver um bom trabalho, a gente fez uma coisa maravilhosa. Com certeza. Professor, acho que a gente vai chegando ao final. Se tiver algo que queira acrescentar, fique à vontade. Eu acho que é isso, você falou, né? A gente tem que estar sempre com a mente aberta para poder passar o que a gente aprende, passar para as próximas gerações, esperando aí que o resultado seja cada vez melhor, né? Indivíduos mais humanos, com habilidade e a humildade que a cirurgia exige, porque é muito extenuante. Então, o indivíduo tem que todo dia levantar, pedir a Deus aquela bênção para ele estar bem e poder atender e fazer um bom trabalho diariamente. Maravilha. Semana que vem tem mais Bloco Saúde do Homem. Até lá, professor. Um abraço, até mais, até logo. O Dr. Marcos Tobias Machado, da Oroproctor, de São Caetano do Sul, falou com você. A construtora Patriani traz para São Bernardo o prédio mais moderno da cidade, em uma localização incomparável, ao lado do Shopping Metrópole e do Parque das Bicicletas. Apartamentos amplos com 3 suítes, varanda gourmet, depósito privativo e 2 ou 3 vagas grandes na garagem, sendo uma vaga americana. E ainda um ponto de recarga para carro elétrico por apartamento. Um projeto exclusivo para quem quer viver com o máximo de conforto e sofisticação. A área de lazer é completa. Beach tênis, casa de campo e piscina aquecida são apenas alguns exemplos. Tem ainda espaço coworking, pet place, espaço Uber, delivery room e muito mais. Um prédio altamente tecnológico, que tem até fazenda de energia solar instalada no topo dos edifícios. Espetáculo Patriani em São Bernardo. Diferente de tudo que você já viu. Caros internautas que nos acompanham pelas redes sociais, e hoje eu tenho a grata e a honra, a satisfação de falar sobre investimento no ABCD, porque uma nota técnica elaborada pelos pesquisadores
do Observatório de Políticas Públicas da USC, a Universidade Municipal de São Caetano do Sul, os pesquisadores Bruno Castro e Rafael Rubin, que estão aí na tela. Ela mostra uma forte presença da indústria automotiva, apesar da diversificação dos setores econômicos, mas mostra, no período de 2017 e 2019, um trimestre, investimentos que da ordem de 27 bilhões de reais. É um número bastante elevado. Eu queria primeiro agradecer a presença do Rafael Rubin. Rafa, obrigado por me atender aí e por aceitar bater esse papo com a gente. Boa tarde a todos os espectadores. Joaquim, imagina, eu que agradeço o convite para esse bate-papo. Queria agradecer também o Bruno, meu parceiro aí de pesquisa. A gente está à disposição de você a qualquer momento, conte com o nosso trabalho, nosso esforço aqui pela região do ABC. E é um prazer falar com um jornalista tão renomado como o senhor. Então, conte comigo. Não precisa me chamar de senhor, eu sou velho, mas não. Vou ficar com você aqui. E o Bruno, que eu também conheço, só virtualmente, a gente só bate papo pela internet, pelo WhatsApp, mas tenho publicado vários materiais. Obrigado, Bruno, por aceitar o pedido desse bate-papo aqui. Imagina, Joaquim, eu que agradeço aí pelo convite, agradeço aqui também pelo espaço, o Rafa está aqui também, meu parceiro, e você sempre muito solícito, né, Joaquim? Então, é uma grande honra para mim, como o Rafa disse, estar concedendo essa entrevista para um jornalista renomado aí da região, como você. Então, muito obrigado e vamos falar sobre desenvolvimento aí, né? Não, eu que agradeço porque a nossa matéria-prima é a informação. Onde tem notícia, notícia quente, né? Eu tinha um chefe de jornal há muitos anos que chamava os repórteres de farejadores. E quando a gente fareja uma boa notícia, eu estou falando do Rafa o tempo todo, mas eu sei que ele é mais conhecido como Rubim, né? E é um profissional técnico que tem uma história muito legal de 10 anos no Invest São Paulo, que é um órgão do governo do Estado, mas que tem um trabalho fundamental em proporcionar a vinda, a atração de empresas para São Paulo, né? Só para a gente começar, Rubim, fala um pouquinho assim, como é que é esse trabalho técnico que você faz legal no Invest São Paulo. Claro, a Invest São Paulo, né, é onde eu atuo profissionalmente hoje, além do Observatório da USC, né? No Observatório eu sou pesquisador convidado, lá na Invest São Paulo eu sou analista de investimentos, né? Sou um profissional técnico, eu ingressei lá no ano de 2012 e a gente tem acompanhado ao longo desses anos alguns investimentos que acontecem no estado de São Paulo. Bem, basicamente a nossa missão é dar um suporte técnico quando o investidor decide ou está analisando realizar um investimento. Então, na verdade, a gente luta em favor do estado de São Paulo, né? Então, por exemplo, alguns investimentos que a gente atendeu lá nesse período, posso falar aqui que já são investimentos públicos, né? Por exemplo, um caso da Hyundai, lá em Piracicaba, né? Quando a Hyundai chegou, ela não sabia para qual estado direcionar o seu investimento. Então, a equipe da Invest São Paulo, através de uma equipe técnica, né, da qual eu faço parte, e outras pessoas também, em várias áreas de especialidade, como um time ambiental, um time de tributário, né? Um time também de infraestrutura, um time da gerência de projetos, que dá todo um acompanhamento para os investidores. A gente faz um trabalho técnico para que o investidor entenda qual região, né, que pode receber o seu investimento através das suas necessidades. Por exemplo, para dar um exemplo bem assim grotesco, né? Uma empresa cervejeira não vai fazer uma fábrica onde não tem água. Aliás, já que você tocou nesse assunto de empresa cervejeira, eu sei que nossa pauta é outra, mas eu não ia perder essa oportunidade de falar disso. Foi anunciado até a vinda da Estrela Galícia para Araraquara com um investimento de 2 bilhões de dólares. Né? Passou por vocês isso aí lá também, então, porque isso é fantástico, não só do ponto de vista para quem gosta de cerveja, mas para quem gosta de economia, de geração de empregos, o fato de ser a primeira fábrica da Estrela Galícia fora da Espanha e que vai produzir aqui e exportar para o mundo inteiro. Isso é fantástico, né? Na verdade, esse projeto especificamente eu trabalhei nele, né? Agora já está público, eu posso falar. Mas a gente às vezes tem que ficar um tempo segurando, porque realmente, né? Até como um profissional do Estado e da Invest São Paulo, a gente tem termos de confidencialidade com os investidores, né? Tem informações que são muito sensíveis. Mas uma coisa bacana, até para contar da história, já que você está mencionando da Estrela, eu sei que não é nossa pauta, mas só brevemente,
a Estrela Galícia, a gente trabalhou com eles e eles decidiram inicialmente montar uma fábrica em Minas Gerais, né? Mas depois eles se arrependeram. Eles viram que o estado de São Paulo era o estado mais apto a receber o investimento e a gente começou a trabalhar de novo e deu certo lá em Araraquara, pelos critérios, pela cidade, por já ter também um volume de água legal, né? Então, no aquífero Guarani, tudo isso interfere. Então, linkando esse tipo de projeto com o trabalho da Invest São Paulo, é isso, a gente dá um suporte técnico para os investidores para que eles optem pelo estado de São Paulo e fiquem aqui por 100 anos, né? Porque a gente sabe que um projeto, uma empresa, não vai chegar e ficar... Não é uma coisa temporária, é de longo prazo. A Estrela Galícia mesmo, como você falou, é a primeira fábrica fora da Espanha. Então, assim, eles vieram para ficar e vão ter um sucesso. E a gente apoiou diversas outras empresas. E é isso, basicamente, que a gente faz. E eu estou lá há 10 anos e contem comigo sempre aqui no estado, na região da ABC também, à disposição de vocês. Nós paulistas agradecemos. Eu só quero me corrigir, porque eu acabei exagerando um pouco, falei 2 bilhões de dólares, são 2 bilhões de reais, é diferente, bastante, mas é dinheiro, é muito dinheiro mesmo. Agora, Bruno, a ideia dessa entrevista nasceu de um material que você me enviou, dessa nota técnica aí, na carta de conjuntura da Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Eu sempre tenho a honra e a satisfação também de conversar com o professor Jefferson, que é o comandante desse grupo todo aí, e que tem um trabalho fantástico. Eu acompanho a carreira dele ao longo dos anos. Mas eu confesso para você, embora os números sejam relativos ao trimestre 2017-2019, ou seja, pré-pandemia, o investimento de 12 bilhões de reais na região, aliás, 27 bilhões, 12 em São Bernardo, teve mais 9 em São Caetano, não sei se vão me dar os números aí daqui a pouco, que eu não lembro de cabeça agora, não, eles são extremamente significativos, porque pandemia, a partir de 2020 ou não, a gente já vinha num processo de crise econômica complicado, um processo complicado, de dificuldade de operar. Fala um pouquinho como é que surgiu esse trabalho e o que vocês objetivaram com isso, Bruno. Maravilha. Esse trabalho partiu de um grupo de estudo, né? Eu e o Rafael estávamos fazendo um curso de construção e gerenciamento de projetos sociais pela Politeu, e o professor Jefferson foi um dos professores dessa turma, né? E muito gentilmente o professor Jefferson colocou à disposição, né? Colocou o observatório à disposição para que juntos conseguíssemos e construíssemos um material para o observatório. Foi então que o Rafa, de forma muito gentil também, me convidou para escrever esse artigo junto com ele sobre investimentos aqui na cidade de São Caetano, São Bernardo, Santo André, enfim, no ABC. E eu topei esse desafio. Eu cuidei mais da parte teórica do projeto, né? Então, falando de competitividade, falando de fato que é investimento, e o Rafa trouxe toda a sua vivência, toda a sua expertise dentro da Invest São Paulo, que ele já tem todo esse conhecimento, e juntos a gente conseguiu aí ter essa nota publicada. Então, se a gente for parar para analisar, foi a partir de um grupo de estudo que saiu esse estudo, né? Então, isso é muito interessante. Que maravilha. E, Rubim, quando a gente estava falando dessa questão, você falou de trazer investimento para São Paulo, eu achei ótimo esse negócio de vocês tiraram lá de Minas Gerais. Não é guerra fiscal, não é nada disso, mas é muito bom, porque Brasil é uma coisa, São Paulo é outra. Né? São Paulo está totalmente descolado do restante do Brasil. Infelizmente, nós gostaríamos que o Brasil todo fosse um grande São Paulo, né? E o ABC também tem uma outra realidade, mas tem uma realidade, às vezes, muito controversa, né? Que tem gente que fala assim, não, acabou. Teve gente que já falou que só quer virar o Detroit dos Estados Unidos, teve gente que já falou que está tudo acabado. Tal. Te surpreendeu? O que mais te surpreendeu ao realizar esse levantamento, Rubim? Olha, eu acho que um ponto positivo dentro desse contexto que você está falando, né, muitos pesquisadores ou até pessoas comentavam, poderia virar uma Detroit, né, nos Estados Unidos, que teve aquele abandono das empresas automotivas, né? Eu acho que tem dois aspectos positivos no estudo que a gente pode mencionar. Primeiro, que a região do ABC, apesar de ter uma grande indústria automotiva concentrada,
conseguiu também uma atração diversa de projetos, né? Em outros setores, infraestrutura, comércio, varejo, houve grandes investimentos em outros setores. Sim. E um outro aspecto positivo também, que olhando por esse lado de virar uma Detroit, na verdade o ABC ainda não virou, né? A gente tem muitos investimentos das empresas automobilísticas. Claro, a gente teve situações de empresas talvez que analisaram e decidiram até não ter mais fábricas na região, mas eu até acredito que por um contexto mais nacional, não tanto da região do ABC. O ABC vem conseguindo atender essas empresas automotivas, né? A GM, por exemplo, você mencionou em São Caetano, né? A GM investiu nesse período aí quase 10 bilhões, né? Por isso que São Caetano teve um grande investimento, né? A GM vem investindo muito forte, né? A própria Volkswagen em São Bernardo, né? Conseguiu também investir muito nesses projetos, nesses novos projetos, e a própria Mercedes também, né? Se você pegar o dado, eu menciono o quanto essas empresas investiram cada uma ali na região, e você vê que, muito pelo contrário, elas não estão deixando a região, elas estão ampliando suas atividades na região. Então, olhando num cenário mais macro, a região do ABC ela conseguiu, nesse período, atrair outros tipos de investimento, pode ser que não num montante tão grande, mas aí pode ser feito um trabalho para talvez ampliar isso e tentar trazer maiores investimentos nesses outros setores, mas a indústria automobilística continua muito forte na região. Então, falar que viraria uma Detroit, de fato, não virou. Isso eu posso afirmar pelos números. Realmente. Eu tenho até alguns amigos jornalistas que batem muito nessa tecla, eu discuto muito com eles, porque eu também não concordo com essa tese, né? Se você pegar, por exemplo, o caso da Ford, que saiu de São Bernardo, né? Mas foi comprada, o terreno foi comprado por uma grande construtora, que é a Construtora São José, e que tem um projeto maravilhoso, que já está com planta na prefeitura, que já está com pedido de alvará, de projetos. Eu tive há pouco tempo, até comentava com você um pouco antes de a gente começar a gravar, porque aqui o programa é transparente, a gente conta para todo mundo que a gente combina nos bastidores, né? Não tem segredo, não. Eu participei, no finalzinho de 2021, de uma atividade em São Bernardo do Campo, exatamente porque o prefeito Orlando Morando comemorava um estudo da Fundação Getúlio Vargas, que mostrava que nos anos de 2021 e 2022, São Bernardo tem um investimento já garantido, né? Você vai falar, 2022 começou agora, não, mas são os pedidos de alvará, os pedidos de construção, de implantação de fábrica, já tem investimentos garantidos de 9 bilhões. Aliás, tem uma propaganda que está correndo nos grandes veículos de comunicação dia e noite, né, falando disso. Então, são investimentos pesados, e a maioria vem exatamente do setor automobilístico, né? O próprio presidente da Invest São Paulo teve nessa cerimônia, participando lá. Sim. O ex-ministro Henrique Meirelles, que é o secretário de Fazenda do Estado de São Paulo, que foi presidente do Banco Central, que foi presidente do Banco Boston Mundial, e tal, e outros baluartes aí do mundo do investimento, da economia. E aí, quando eu peguei o dado a primeira vez, embora eu tenha participado, inclusive, da cerimônia de anúncio desses investimentos da GM em São Caetano, na época com o governador Geraldo Alckmin ainda, tal, e lendo dessa cerimônia importante, eu estranhei, falei, poxa, mas São Bernardo, se você pegar em termos de parque industrial, em termos de tamanho de território, em termos de orçamento, tem 12 bi. E São Caetano, com seus 15 quilômetros quadrados ali, pequenininha, tal, não sei o quê, tem 9 bi, mas era esse investimento da GM. Eu queria saber... E até complemento. Pode falar. E até complementando isso que você está falando, né, no caso da Ford, que já tem uma empresa que comprou o terreno, já está com um projeto, né, de fazer um investimento ali. A gente teve também um caso no interior de São Paulo, no caso da Mercedes, que ia fazer um investimento em Iracemápolis, né? Chegou a construir, na verdade, alguns galpões, e a Mercedes, por uma questão estratégica, optou por não fazer esse investimento mais no Brasil, e o governo do estado de São Paulo, né, junto com a Invest São Paulo, a gente trabalhou, e esse local não ficou parado, né? Agora foi anunciado essa semana um investimento da Great Wall Motors, isso é público, já foi anunciado. Então, é uma fábrica, uma montadora chinesa de SUVs, né? Que vai investir lá em Iracemápolis agora um montante de 4 bilhões de reais. Então, assim, está muito em linha nisso que você está falando da região do ABC também. A gente tem questões estruturantes que são bem atrativas para os investimentos. Com certeza. E isso não passa. O empresário vem, analisa a região
e a gente vai continuar recebendo investimentos. Claro que a gente pode melhorar, se aprimorar, faz parte do processo, mas eu tenho certeza que a nossa região é muito atrativa. Correto. E eu queria saber do Bruno. Bruno, você ainda é do núcleo de jovens empreendedores aí da CISCS? Ainda é, né? Só ainda. De São Caetano. Então, tá. Então, tem tudo a ver com isso. Tudo bem, esse investimento gigantesco, milionário da GM, ele é importante, só que você não faz um investimento desse todo ano, né? É um investimento para muito tempo. O que vocês projetam para São Caetano, depois desses 9 bilhões importantíssimos? E qual é a saída? São as startups, são as empresas? Eu, por exemplo, lembro de uma empresa que veio de São Paulo para São Caetano, que faz robôs para a própria GM. Mas é uma empresa relativamente pequena, que tem um faturamento altíssimo, que gerou 200 empregos aí de gente especializada, né? Como é que vocês projetam o futuro de São Caetano a partir desse dado aí? Show de bola. Só complementando uma questão que o Rafa disse, em relação que a nossa região é muito atrativa. Em que aspecto? Né? Na academia, a gente fala que tem as condições de fatores. O ABC tem uma mão de obra especializada muito boa, tem uma infra muito boa, e isso chama a atenção dos investidores para trazer investimento para cá. Né? Outra questão, e agora respondendo a sua pergunta, Joaquim, na academia a gente fala também dos setores correlatos de apoio. Então, eu falei assim, é só a indústria automobilística que está crescendo? Não, mas também toda a área, né, todo o setor de indústria correlata da indústria do automobilismo está crescendo junto com essa indústria. Né? Então, isso é muito importante. Se a gente parar para olhar quais serão as perspectivas futuras para a cidade ou para a região do Grande ABC, isso vai depender muito da visão dos governantes locais. Né? Então, qual que é a visão do governante local? É expandir, é diversificar a matriz econômica da região. Então, isso é muito importante. Então, é uma decisão, Joaquim, que não pode ser tomada única e exclusivamente por uma única cidade. Né? Eu acho que uma decisão como essa tem que estar dentro de do consórcio, por exemplo, das 7 cidades. Por quê? As cidades estão juntas, né? estão agrupadas entre si. E a solução de um futuro tem que passar por todas, né? Por todos os executivos, por todos os governos dessa cidade. Hoje se fala muito da indústria da tecnologia, né? A gente pega o exemplo de São Caetano. Temos 15 mil quilômetros quadrados aqui. Então, a gente não tem espaço, né, para ter uma outra indústria. Está exagerando que nem eu, é só 15 quilômetros, não tem uns 1000, não. 15 quilômetros. Né? Então, a gente não tem espaço para ter uma nova indústria, né? um novo parque fabril automobilístico. Então, qual que seria a alternativa? A alternativa que tende a acontecer, que está acontecendo no mundo, são indústrias da tecnologia, né? Que tem alto valor agregado, certo? Então, é uma economia nova que vem surgindo da tecnologia e que traz bastante valor agregado para a região onde está instalada. Então, eu acho que a perspectiva dos governantes locais da região tende a ser essa, a indústria da tecnologia. Correto. E eu acho que o Rafa pode até complementar mais um pouquinho sobre isso também, né, Rafa? É verdade. Eu queria só acrescentar, antes de você complementar, dizer o seguinte, dentro disso que o Bruno falou, a definição de políticas públicas pelos governantes, ela acaba sendo fatal e decisiva. E ela explica também essa diferença de valores de investimentos apurados no estudo, por exemplo, São Bernardo, 12 bis, São Caetano, 9 bi, e aí Santo André, que antes já foi até uma potência bem maior, só 4 bi. A gente pode dizer só 4 bi, que é pouco para uma cidade do tamanho de Santo André. Isso se explica pelo diferencial de políticas públicas? Aí eu acho que tem alguns fatores, né? Eu concordo muito com o que o Bruno comentou, da questão até do território, né? São Caetano tem 15 quilômetros quadrados, fica difícil trazer uma empresa assim enorme, como uma outra GM. Isso praticamente se inviabiliza em São Caetano, né? Então, se você for pensar, olhando para a questão do território, que é uma questão fundamental dentro da questão do investimento, São Bernardo,
Santo André e São Caetano têm limitações que outras cidades menores, como Mauá, Diadema, e Diadema até tem uma limitação também de espaço, mas Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra acabam não tendo tanta limitação de espaço, né, de áreas disponíveis. Acho que até Mauá tem mais áreas disponíveis por ter menos questões ambientais do que Rio Grande da Serra, por exemplo, né? Então, todos esses fatores ambientais, de espaço, envolvem toda uma questão que o investidor vai analisar, né? Talvez Santo André, eu acho que eles têm um mérito que eles, né, conseguiram receber 4 bilhões de investimento, tudo bem, não é o mesmo montante de São Caetano e São Bernardo, mas eles não têm a presença de uma montadora, né, hoje. Então, talvez isso faça a diferença, né? Porque a indústria automotiva investiu muito na região pela presença, né, que tem em São Bernardo e em São Caetano. Então, talvez Santo André tenha um mérito, sim. Eu acho que até a gente pode elogiar o trabalho que foi feito, apesar do volume não ser tanto, mas de conseguir diversificar. Aí São Caetano também tem aquela questão, se a GM sai de São Caetano, tem alguma outra empresa, diversificação? Talvez Santo André já está nesse passo de uma diversificação maior de investimentos, num volume menor. Talvez agora Santo André possa focar, tendo um parque econômico mais diverso, talvez numa tentativa de atrair uma grande empresa de outro setor, que aí tende a aumentar o volume de investimento e até que tente equiparar a São Bernardo e São Caetano, né? Mas olhando a gestão mais macro da coisa e de vários fatores, eu vejo que Santo André teve uma questão positiva, mas precisa trabalhar para tentar ter ali uma empresa que a gente chama de âncora, né? Uma outra empresa grande que venha para a região. E os outros municípios, por exemplo, Mauá, eu acho que é um município que tem um potencial pelo território, acho que é muito interessante, próximo ao Rodoanel, por exemplo, o Rodoanel corta a cidade, tem toda uma questão logística envolvida, né? Aí, então, pensando nisso, foi o que eu acho, no modo geral, respondendo a sua pergunta. Legal, legal. Você fala de Mauá, eu lembro que também teve um bom desenvolvimento no começo do polo de Sertãozinho ali, talvez isso justifique esse número de 1 bilhão, né, de investimentos, né? Ribeirão Pires já, como você mesmo citou, tem um problema muito grande, uma boa parte do município está em área de manancial, então aí é uma instância turística, tá? Justifica esses 100 milhões. Rio Grande da Serra, que é uma pena, que foi um destaque negativo aí no período, né? E acabou não recebendo aportes de projeto. Mas Rio Grande tem uma outra particularidade, até política, que acaba atrapalhando, né? E não vale a pena entrar no mérito agora aqui. Agora, eu queria, assim, eu sei que eu gostaria de ficar aqui o resto da tarde conversando, porque isso aqui tem assunto para a gente fazer um curso, não é só um programa de televisão, né? Eu queria saber, assim, quais os próximos passos, a partir dessa nota técnica, Bruno, que vocês projetam aí, dentro desse núcleo, né? Como é que ele chama? Conjus, é isso? Eu esqueci o nome aqui. Isso, Conjusques. Conjusques, isso, que é coordenado aí pelo professor Jefferson José da Conceição, meu grande amigo. Se ele nos assistir, eu quero mandar um abraço para ele, uma figura que tem um trabalho fantástico. Mas o que vocês projetam daqui para frente dentro dessa visão acadêmica que é necessária? Porque você falou do consórcio, e eu lembro que, com muito pesar, por exemplo, a desativação da Agência de Desenvolvimento Econômico do ABC, que sempre teve um papel fundamental e sempre teve essa parceria, inclusive, mais intensa, porque o consórcio, por incrível que pareça, ele fica muito limitado à decisão dos 7 prefeitos. É uma reunião mensal, agora está sendo semanal, mas é só os 7 prefeitos ali. Nem vereador participa, nem deputado participa, sendo do lado de fora, mas quem dá palpite é só os prefeitos. A agência não, a agência tinha um papel, mas se vocês discordarem de mim, podem falar aí, mais significativo nessa união de esforços entre a academia, entre as associações, tipo associação comercial, SEBRAE, essas coisas todas que vinham, e ela tinha. Infelizmente, por uma decisão política, não aconteceu. O que a gente pode esperar daqui para frente, Bruno? Maravilha, Joaquim. Belo ponto que você colocou. E esse estudo que nós realizamos é justamente para jogar luz sobre a importância das agências de promoção de investimento, tanto nos municípios, tanto na região, certo? Porque muitas pessoas, quando a gente fala de agência de promoção de investimento, acha que a agência de promoção de investimento é uma coisa nacional, mas não.
através da experiência, através da teoria, a gente consegue ver agente de promoção de investimento em municípios, em região. No estudo mesmo que nós fizemos, isso retrata, né? A Invest São Paulo, tem Invest do Rio de Janeiro, enfim, cada região tem a sua agência de promoção de investimento. Então, na verdade, esse estudo vem para trazer luz novamente para a região do ABC, para mostrar a importância, as características que uma agência de promoção de investimento pode trazer para a região, né? Quais são os benefícios que ela pode trazer para a região? Aumento do PIB, aumento de investimento, atração de investimento, e não só atração, Joaquim, retenção dos investimentos feitos nesses locais. Então, isso é muito importante. A gente sempre pensa, mas vamos atrair empresa, mas como que a gente consegue reter essas empresas dentro do espaço onde a gente concedeu, né? Então, acredito que esse estudo vem para trazer de novo, né, jogar luz novamente na cabeça dos governantes, o quão importante e competitivo para o município, para a região, ter uma agência de promoção de investimento, né? Quando a gente fala que tem uma agência de promoção de investimento no município, na região, a gente está falando do quê? De aumento do PIB da região, do controle da balança de pagamentos da região, a gente está falando de emprego e renda, principalmente agora, no momento de pandemia que estamos vivendo, com mais de 14 milhões de desempregados, Joaquim. Então, isso é muito importante, né? Quais são os benefícios que uma agência de promoção de investimento pode trazer para o município, para os munícipes e até mesmo para o próprio governo? Porque se a gente for parar para pensar, Joaquim, essa agência de promoção de investimento é um grande ganho de capital político. E os políticos não estão entendendo isso, né? Você comentou um pouco antes que o São Bernardo está divulgando propaganda sobre esse novo investimento no espaço onde era a Mercedes. E é justamente isso que os governantes têm que fazer. Obviamente, tem que pensar na regionalidade, no desenvolvimento da região, mas também tem o aspecto do ganho político, do capital político, que eles estão deixando de enxergar. Então, acredito que esse estudo traz essa visão para os governantes locais da importância do aumento da competitividade para atrair investimento para as cidades, para a região, e também, obviamente, para pensar em questões até mesmo políticas, né, Joaquim? Então, isso é muito importante. Então, a gente se coloca à disposição das cidades, à disposição dos secretários de desenvolvimento econômico aqui da cidade, para a gente poder debater, para a gente poder conversar e até mesmo, por que não, desenhar projetos de consultoria, desenhar alguns projetos que a gente possa ajudar essa cidade e que possa ajudar a região também. Com certeza. Rubim, suas considerações finais aí. O que eu não perguntei que você gostaria de falar? Primeiro, só para... Concordo em gênero, número e grau com o que o Bruno comentou. E você também falou agora da agência, né, que tinha lá no consórcio. Realmente, a gente sabe, né, o nosso estudo frisa muito isso, que as agências precisam ter uma atuação, algo prático, né, que de fato possa apoiar os investidores. Porque realmente uma agência ela tem um diferencial de ser um articulador, um facilitador, como você mesmo mencionou, unir academia, associações, mercado privado, as próprias populações, próprios órgãos de governo. Então, assim, uma agência da região realmente ela é importante e ajudaria muito no desenvolvimento e na facilitação, né, desses investimentos. E para as considerações finais, eu queria agradecer mais uma vez o Bruno pela parceria, né, pelo estudo. Queria também deixar uma menção aqui honrosa ao nosso coordenador lá, o Jefferson Conceição. Ele é um exemplo de conhecimento, de humildade, de brilhantismo. Ele é um cara muito generoso. Então, realmente foi um prazer atuar para desenvolver esse estudo para o Observatório de Políticas Públicas da USCS. E eu tenho certeza que a gente vai desenvolver ainda muitos estudos em conjunto, né? E também queria agradecer pelo espaço, né, Joaquim? Obrigado, um prazer falar com você, um prazer te conhecer, não te conhecia, né? Só tinha ouvido falar de você, mas é um prazer te conhecer aqui, mesmo que virtualmente. E eu fico à disposição para te conhecer pessoalmente, sou seu fã também. Um abraço a todos e, como o Bruno falou, contem conosco, né? A gente está aqui para ajudar a região do ABC, para desenvolver essa região que a gente tanto ama, né? Eu sou são caetanense, né, nascido em São Caetano, de coração, então quero ver a região sempre avançando.
Muito obrigado pelo espaço. Eu que agradeço. Rafael Rubens Souza, Bruno Castro, obrigado pela entrevista. Bom trabalho aí e até uma próxima. Grande abraço, Joaquim. Abraço. Tchau. A construtora Patriani traz para São Bernardo o prédio mais moderno da cidade, em uma localização incomparável, ao lado do Shopping Metrópole e do Parque das Bicicletas. Apartamentos amplos com 3 suítes, varanda gourmet, depósito privativo e 2 ou 3 vagas grandes na garagem, sendo uma vaga americana. E ainda um ponto de recarga para carro elétrico por apartamento. Um projeto exclusivo para quem quer viver com o máximo de conforto e sofisticação. A área de lazer é completa. Beach tênis, casa de campo e piscina aquecida são apenas alguns exemplos. Tem ainda espaço coworking, pet place, espaço Uber, delivery room e muito mais. Um prédio altamente tecnológico, que tem até fazenda de energia solar instalada no topo dos edifícios. Espetáculo Patriani em São Bernardo. Diferente de tudo que você já viu.